Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Gente, eu quero tirar hoje uma dúvida que eu recebi da Milena aqui em inbox, que é sobre a cadeira gamer. Então, ela me contou, ela me pediu que tem algumas pessoas que estão adaptando bancos de automóveis e adaptando um pistão e utilizando com a finalidade de jogar. Então, transformando esse produto, essa engebração, essa invenção, numa cadeira gamer. E ela me pediu quais eram as consequências disso e se estava ok e o que a gente podia fazer para melhorar. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que um banco de automóvel ou um banco de ônibus, pensando na própria ergonomia de concepção disso, ele foi desenvolvido para essa tarefa, ou seja, ele foi projetado para que a pessoa sentasse nesse banco e dirigisse, ok? Então, essa é a função. Então, todas as características desse banco, elas são referentes a esta atividade dentro do veículo, seja um automóvel, seja um caminhão, um ônibus, enfim, o que for. Então, todas as características, todas as dimensões, todas as áreas são projetadas para esta funcionalidade, para esta necessidade. Essa é a premissa quando a gente pensa em um objeto e a sua relação com a ergonomia. Quando a gente pensa na finalidade de uma cadeira gamer feita, projetada para este fim, ela possui todas as curvaturas, todas as características que vão se adequar ao seu corpo nesta tarefa de jogar. Então, essa é a primeira premissa. Outra coisa, numa adaptação de uma cadeira de automóvel para este fim, se usa um pistão. Então, o que está acontecendo? Então, as pessoas estão pegando o banco de um carro, né, de um automóvel, e estão colocando um pistão. O pistão é aquilo que faz a cadeira subir e descer. O que acontece? Essas peças, tá, muitas vezes elas não têm procedência. Então, no momento que você coloca, como não é calculado a relação do peso do assento com esse pistão ele não vai ofertar uma estabilidade adequada. Tá? E isso é muito complexo porque isso envolve toda a biomecânica, toda a fisiologia e a própria musculatura da pessoa vai ter que se contrair, vai ter que se manter no estado de tensão para poder compensar essa falta de sustentação do pistão. Então isso é muito sério. E outra questão não menos importante é a relação do apoio de braço. Então nesses produtos, digamos assim, está sendo colocado um apoio de braço. Só que essa questão do braço, ela é muito importante para quem joga, porque o braço precisa ficar, se possível, a maior parte do tempo apoiado, porque senão você acaba contraindo essa região aqui, essa região da musculatura dos ombros, e aí você acaba desestruturando a biomecânica do braço e acaba fadigando, acaba cansando com mais rapidez. Então, o que eu quero te falar é que essas adaptações de apoio de braço, elas não fornecem regulagens adequadas para que você possa apoiar o seu braço adequadamente. Assim você cansa muito mais rápido e a sua performance no jogo ela diminui muito. Porque assim, por que uma cadeira pode aumentar o seu desempenho no jogo? Porque quanto mais descansado tiver o seu corpo, quanto mais apoiado ele estiver, quanto mais uma posição confortável e ergonômica ele estiver, maior vai ser o seu desempenho mental, maior vai ser a sua agilidade, porque uma vez que seu corpo está em equilíbrio, ele consegue performar muito melhor, tá? De uma maneira muito mais eficiente. Outra coisa que acontece é que as cadeiras em empresas sérias, elas são testadas. Então a gente testa, a gente coloca em laboratório, a gente analisa, é feita por uma equipe de profissionais. Então assim, não é uma simples adaptação. Então isso é importante você compreender também. Então assim, gente, é um assunto muito sério, certo? Essa adaptação que eu vi, ela pode trazer consequências enormes de médio, longo prazo. De curto prazo, quais são essas consequências? Uma diminuição na sua capacidade, no seu desempenho, na sua performance,
certo? A médio prazo, você vai começar a sentir desconforto, lombalgia, que é dor aqui na coluna, aqui embaixo, cervicalgia, dor no ombro, dor no punho. E a longo prazo, a gente começa assim com essas micro lesões, começa a inflamar, você começa a reduzir a capacidade de movimento, começa a limitar o seu movimento. Então, isso são consequências da utilização de um produto sem ergonomia. Então, assim, presta muito atenção, tá? Então, Milena, eu espero ter respondido a sua dúvida, tá? Então, como eu dizia, se você tiver alguma dúvida sobre produtos ergonômicos, sobre ambientes ergonômicos, deixa aqui na caixinha de perguntas que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Então, beijos para todos vocês.